E aí, pessoal, Quaresma aqui. Esse deve ser o episódio 5 da Ascensão. Eu fiquei meio sumido, eu tinha planejado ir com vocês durante 30 dias postando vídeo, mas como tudo na Ascensão é sobre o dia a dia, ocorreu que eu não consegui, né? Tipo, eu tenho meu trabalho, CLT, eu não vivo de YouTube ainda. Estamos na busca de conseguir formas de renda, né? Já começamos dia 28 de abril sobre isso. E aí eu peguei agora, essa semana, para organizar um pouco as coisas. Estava tendo muito trabalho, muitas coisas por resolver durante a semana. E aí até os vídeos eu senti que eu dei uma abandonada, sabe? E não abandonada de não ter conteúdo para vocês. Eu continuei lendo, eu tô criando coisas com a inteligência artificial que pretendo mostrar aqui. Até porque, como aqui eu falo muito de evolução pessoal, eu falo de mentalidade, de finanças, eu estou buscando construir algo que me auxilie a controlar minhas finanças de forma melhor e, consequentemente, quero disponibilizar isso para vocês. Não vai ser pago, pelo menos o básico do que eu estou construindo não tem porquê, sendo bem transparente com vocês, como eu sempre sou. Mas estou na busca aqui de trazer conteúdos e coisas que sejam relevantes para vocês, né? E aí, essa semana eu falei, cara, preciso gravar um vídeo pro canal, porque eu li no livro que eu tô lendo do Sêneca, teve um trecho que mexeu muito comigo, que é muito, como posso dizer, ela é muito real, só que a gente sempre ignora. Na nossa busca de ajudar o próximo, de mostrar que estamos ajudando o próximo, às vezes a gente não percebe que essa ajuda está comprometendo a gente, né? A gente não percebe que ajudar o próximo está corroendo a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes a gente não, na busca da aceitação social, para falar algo assim, eu faço bem, tipo, eu faço doações, eu sempre tô na igreja, eu sempre tô na minha religião, seja qual for, mas eu sempre tô lá para ajudar o outro. Mas ao mesmo tempo a gente cresce aprendendo que se a gente não consegue nos ajudar, a gente não consegue ajudar o próximo. E aí tem um trecho do livro que ele diz assim, que você sempre tem que buscar trazer um benefício para o próximo, desde que esse benefício não te faça perecer. Ou seja, sempre que você for ajudar o próximo, você deve ajudar, desde que aquela ajuda não falte na sua casa, não falte na sua família. E eu acho que é muito real sobre isso, porque a gente faz isso em tantas coisas na nossa vida, e às vezes nem é um benefício, sabe? Eu comentei num dos vídeos aqui para trás que teve uma semana que era para eu ter ido, né? A semana do dia 16 de maio era para eu ter ido na nutricionista e voltado aqui com como que tá como que eu tava e como que eu estou. E foi muito intrigante que na sexta-feira, dia 16 de maio, eu tava com muita tosse, eu tava ficando muito doente e eu acabei, tipo, além disso tudo, eu tinha remarcado já um dia antes a minha nutricionista porque eu tinha recebido uma reunião para participar. O resultado foi, essa reunião não aconteceu. No fim, eu fiquei doente, precisei ir no médico. E aí eu não pude trazer para vocês sobre isso.
E querendo ou não, isso me deu uma desmotivada, porque eu fiquei assim, cara, eu falei que eu ia fazer isso e eu não fiz. E depois passou, mas, tipo, minimamente aquele sentimento ele veio, sabe? Porque eu tinha falado de fazer o vídeo 30 dias e eu também não estava conseguindo. E tá tudo bem eu não conseguir, às vezes, algumas coisas, né? Tipo, tá tudo bem você ver que tem momentos que você perdeu aquela batalha que você se propôs. Mas não está tudo bem você desistir. E por que, que eu digo não está tudo bem? Porque no mundo que a gente está hoje, onde todo mundo só pensa em mostrar, no Instagram eu quero te mostrar a realidade, no YouTube eu quero te mostrar a realidade. Eu mesmo tô aqui lavando a louça enquanto converso com vocês. A gente só quer mostrar a realidade, a realidade. Mas quantas vezes a realidade já não foi um sonho? Já parou pra pensar nisso? Quantas vezes aquilo que a gente diz que quer ver do dia a dia, do famoso ou do empresário, quantas vezes não foi um negócio que aquela pessoa desejou? E aí, o que, que isso tem a ver com o que eu comentei de perecer, quando você beneficia alguém? A diferença dessas pessoas que alcançam os sonhos delas para as outras que não alcançam, também, dentre muitas coisas, muitos trabalhos, muitas noites sem dormir, está no fato de que ela soube direcionar a energia dela. Então, dificilmente você vai ver que algum famoso que está envolvido em alguma coisa, tipo esses jogos que estão saindo. Cara, ele está envolvido porque em nenhum momento ele pensou no próximo. Porque na cabeça dele, o dinheiro para ele era mais importante para a casa dele do que o dinheiro que faltaria para alguém. Se você for ver, isso é um jeito errado de você ver essa parte do benefício. Porque o benefício, na visão dos históricos, ele tem muito a ver também com você não prejudicar o próximo. Então, quantas vezes essas pessoas elas não se escolhem para depois, ou então as pessoas que fazem doações e tudo, sempre que elas têm um montante, elas primeiro se escolheram para depois ajudar o próximo. E o que a gente está acostumado a ver na sociedade é que as pessoas de classe média e baixa elas crescem do tipo, não, eu tenho que fazer um dízimo, eu tenho que fazer uma doação, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ajudar o próximo. E muitas vezes é a mesma pessoa que quando ela está no mercado, o filho dela quer uma traquinas e ela não pode dar a traquinas. É até incoerente isso. E então, quando eu li isso, eu falei, cara, como que eu vou ajudar vocês, como que eu vou criar o conteúdo, como que eu vou fazer tudo isso se eu não estava me ajudando? E aí eu tive que parar para entender o que eu realmente queria. Foi quando eu comecei a olhar essas coisas da inteligência artificial que eu comecei a mexer. Eu estava em semana de muitas reuniões. Eu ajudo a minha noiva em alguns projetos que ela tem. Eu também penso junto para ajudar ela para alcançar esses sonhos dela, porque somos um casal. Então, na minha visão, eu quis trazer isso nesse vídeo, porque eu acho que é o óbvio que precisa ser dito, sabe? Você sempre tá ali querendo ajudar o próximo, o amigo pede dinheiro, você vai na igreja, na sua religião, você quer ajudar, você quer doar, você doa seu tempo, que é mais caro do que o dinheiro. Por que, que eu digo que é mais caro? Porque às vezes o seu tempo era o tempo que você podia estar com a sua família, mas você optou por dar ele para outras coisas. E sendo bem honesto, a maioria das vezes que eu vi isso, vocês podem comentar o que vocês quiserem aí embaixo. Mas eu dificilmente vi que pessoas que abdicaram de ajudar, de estar com a família em prol de um bem maior, ela fez esse bem maior porque ela estava de puro coração. A maioria das pessoas que fazem isso é porque elas estão buscando uma salvação. E a salvação não está fora, ela está dentro. Então, todas as vezes que você abre mão de estar com a sua família, de estar ali, o seu lar começa a entrar em ruínas. Para quem gosta de futebol, Pepe Guardiola se separou. Cara, ele é um dos melhores técnicos que eu já escutei falar e eu nem acompanho o futebol, mas eu sei quem ele é.
E aí você pensa, foi uma temporada que ele ficou com o time em terceiro. Foi a segunda vez na história da carreira dele que ele não ficou em primeiro ou segundo. Você acha que é só porque o campo tá ruim? Você acha que é só porque os jogadores não estavam bons? E nas outras 11 vezes que ele foi campeão? O casamento dele estava bom. Alguma coisa pode ter acontecido ali que arruinou. E eu não estou dizendo que o casamento ter arruinado, mas é o sentimento. O cara tá com uma separação acontecendo e ele tem que dar o melhor dele como técnico. Não tem como. Aqueles atletas, ou quando você vê que aquele funcionário tá numa semana difícil, e aí você vê que você, tipo, ele não tá entregando o que ele costumava entregar. Você não tem que chegar nele e cobrar mais. Você não tem que ser cobrado mais. Você tem que sentar com ele e ter uma conversa. Ali você tá fazendo um grande benefício, sabe? Ali você tá beneficiando sem perecer. Ali você tá entregando mais do que precisa. É quando você começa a ter a empatia e escutar as pessoas. Então, no fim desse vídeo, desse bate-papo da Ascensão, é o episódio 5, eu queria dizer para vocês que eu ainda não achei o formato. Eu tô buscando entender o formato pro YouTube. Eu achei que ia ser mais fácil, não foi. Eu tô entendendo que eu tenho que dar tempo às coisas. As coisas acontecem com o tempo. E queria trazer essa mensagem. Toda vez que você estiver num momento difícil, lembre-se que se, se a gente cresce achando que você tem que se sacrificar pelo outro, não é isso. Você tem que viver pelo outro. E vivendo pelo outro, você vai ter as entregas que você deseja. Porque quando a gente está vivo que as coisas acontecem, nada acontece quando a gente morre. Até porque depois que a gente morre é outra história. Então, termino minha louça aqui e termino esse vídeo para vocês. Fechou? Beijo do Quaresma.